Olá, pessoas lindas, maravilhosas, gravando mais um vídeo para vocês. E hoje eu quero falar de um assunto sério, onde eu passei por isso, que eu sempre me questionei muito. Por que que eu nasci? Para quê? Por que que eu vim a esse mundo? Porque eu sofri muito, eu passei por muitas coisas e eu me questionava muito. E para quê, né? Para que isso? Por quê? Eu perguntava muito para Deus para quê e por que que eu estava aqui, por que que eu tinha nascido, se nada na minha vida dava certo. Então, se você está passando por isso, ou passou por isso, ou tem alguém da sua família que está passando por isso, vem comigo que eu vou te contar como eu venci essa falta de propósito que eu tinha comigo mesmo. Eu nasci num lugar muito pobre, numa família muito assim, desmotivada, e eu nasci com estrabismo, né? Eu já contei isso em outros vídeos, e eu era muito rejeitada por isso na escola, por onde eu ia. Além da pobreza, né, da gente, é, eu, eu fui muito rejeitada na minha infância. E nisso, nasceu, né? Tô aqui arrumando meu quarto, gente, olha. Nasceu essa tristeza, né? Essa angústia que eu pensava, por que que eu tô aqui? Para viver assim? Não, eu não preciso estar aqui, né? Porque eu não tinha nada, e eu também não pude estudar, não pude fazer as coisas que eu gostava, por quê? Quando você tem uma deficiência, estou pondo aqui uma capa de almofada, gente. Quando você tem uma deficiência, você digamos assim, você é diferente, você sofre muito. Então eu sofria muito, sofria bullying, que eu só estudei até a quarta série, sofri danos mesmo, além do dano de eu ter um estrabismo e não ser cuidado, eu sofri muito, né? Eu tinha muita vergonha, tinha um sentimento assim de perda, total. Então eu queria muito não estar naquela situação. E eu anotei aqui umas coisas, gente, porque senão eu me perco, né? Que eu quero passar para vocês e é importante. Eu fui rejeitada por todos, né? Eu fui uma menina rejeitada na família, rejeitada. Eu acho que a única pessoa que se preocupava comigo mesmo era meu pai, mas ele morreu muito cedo, e a minha avó, por parte de mãe. Mas também, assim, nunca tentaram achar algo para tratar da minha visão, mesmo porque naquela época era muito difícil e eu sofri muito. Perdi tudo, eu perdi muita coisa que eu podia ter feito, mas por conta da vergonha, porque é uma coisa que você olha e você já vê. E eu sofria muito e me perguntava. Eu lia muito livro de autoajuda, né? Quando eu vim aqui para São Paulo, eu comprava livros de autoajuda para saber o que eu podia melhorar, por que eu me sentia tão triste daquela forma. E quando você não se valoriza e você pensa assim, eu não valo nada, então você fica com qualquer coisa, fica com qualquer pessoa, qualquer coisa serve para você, que foi o que aconteceu comigo. A primeira pessoa que apareceu, eu casei, e fui dependente emocional por muitos anos, passei 28 anos sendo dependente emocional dele, porque eu achava que eu, né, era aquilo mesmo e estava bom, né? E você não acaba não sabendo lutar pelo que você quer. Mas quando eu estava com 20 anos, né, eu já era até casada, eu fui atrás, né, de operar meu olho. Foi quando eu tive um certo discernimento, né? E aí eu fui e operei, né, 2 vezes e melhorou bastante mesmo. Mas mesmo assim eu me sentia muito, digamos assim, feia, né? E então qualquer buraco, qualquer pessoa, ou digamos assim, eu era até, né, não fazia, eu não escolhia amizades, a pessoa que me escolhia, assim, aí daqui a pouco a pessoa já estava, quando ela tirava aquela vontade de mim, a pessoa já saía fora e tudo isso. E foi muito doloroso, mas eu venci.
É, e o resultado de tudo isso, gente, foi eu nunca pensar em mim, né? Nunca achar que eu poderia viver uma vida boa. Tô olhando a hora da gravação, que eu poderia vencer, que eu poderia. Se fosse hoje, hoje eu me aceito, quer dizer, quando eu digo hoje, há um tempinho atrás, não faz muito tempo não, tá? Que eu vim começar a me aceitar, porque é assim, se eu não me aceito, né? Você não se aceita, logicamente você não vai ter forças para lutar por o que você quer, né? Aí você pensa, ah, tá bom, qualquer coisa, né? Isso, e a vida vai passando e você não realiza seus sonhos. Mas um dia eu tive uma bela surpresa, maravilhosa, que eu conheci Jesus e eu quero falar para você que ele me curou, não somente daquele vazio que eu tinha de necessidade de estar buscando ajuda, buscando pessoas para poder me sentir mais feliz, mais, digamos assim, me sentir aceita. Essa é a palavra. Aí porque quando Jesus chega, que preenche aquele vazio, que você quer que as pessoas preencham, que eu queria que o mundo preenchesse, que eu queria que uma casa preenchesse, um carro preenchesse, e eu tive tudo isso, um marido preenchesse, mesmo que não me dava atenção, mas eu tinha um marido, né, para dizer que tinha. Mas quando Jesus chega, ele só é o suficiente para ele me deu uma vida plena. E aí eu comecei a ser curada. Curada no físico, curada no emocional, curada eu acho que a emoção é o pior, né? Porque uma dor física você pode passar no médico e você pode tomar um remédio. O emocional, nem sempre você passando no psicólogo ou nos melhores terapeutas, você tem a cura. Eu só encontrei a cura quando eu encontrei Jesus. E eu falo para você que não foi hoje, não. Eu conheci Jesus há 24 anos atrás e foi uma longa caminhada para poder. Hoje eu me senti totalmente curada, porque muitas coisas eu não entendia, muitas coisas eu ainda batia, sabe? É como se você estivesse batendo no martelo. Pessoal, vou virar a câmera aqui. Eu queria mostrar para vocês o meu look, mas acho que não vai dar ver, não. Eu tô com roupa mesmo de lã, ó. Calça de lã, porque tá frio demais. Camiseta do Brasil e uma blusinha da mesma conjuntinho, né? E então, quando Jesus chegou, que eu, pena que eu vim dar conta, né, de que era ele que fazia tudo, né? Ele só precisava que eu ficasse com ele, né? Que Jesus é o médico dos médicos. Eu falo para você que ele cura a ferida maior que você tiver, a doença maior, tanto faz física, para Deus não tem tamanho de enfermidade, nem de perda. E ele começou a restituir tudo aquilo que eu perdi. E esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Se vocês gostaram desse conteúdo, gente, se inscreva no meu canal. Uma mulher curada, um homem curado, ele cura outras pessoas. E hoje, por onde eu vou, eu aprendi a lidar com meus filhos, eu aprendi a ser cura na vida deles, e isso é muito bom. Então, a minha casa hoje é casa de bênçãos, casa curada por Cristo. E se vocês gostam desse conteúdo, né, se inscrevam, deixe seu like. Eu vou me apresentar, que era para apresentar no início, eu não apresentei. O canal da SEV, né? E sejam bem-vindos. E um beijo grande no seu coração. E que Deus te abençoe. E que tudo que você esteja passando, Jesus te encontre, como ele me encontrou. Beijo. Vamos para cima.